Oi pessoal, meu nome é Nayade e eu faço parte do grupo de número 7, juntamente com as colegas Bárbara Bittencourt e Heloísa Dias. E hoje nós vamos falar sobre as sociedades anônimas, mais especificamente sobre as suas ações. Bem, antes de entrar de fato no que são as ações de uma sociedade anônima, é necessário que se faça um breve apanhado do que são as sociedades anônimas. E diante disso, eu trago aqui um conceito, um breve conceito, que está no Manual de Direito Comercial Brasileiro do Carvalho de Mendonça e que expõe o seguinte: sociedade anônima é aquela em que todos os sócios, denominados acionistas ou acionários, respondem pelas obrigações sociais até o valor em que entraram ou prometeram entrar para a formação do capital social. Mas o que significa isso? Em outras palavras, as sociedades anônimas elas são uma pessoa jurídica de direito privado, de natureza mercantil, com o capital dividido em ações. Por ser uma sociedade de capital, ela é regida pela Lei nº 6.404 de 1976, conhecida como a Lei das Sociedades Anônimas. Dessa maneira, os títulos representativos da participação societária, que nesse caso são as ações, são negociáveis livremente, ou seja, nenhum acionista vai poder impedir que outro acionista ingresse nessa negociação. Ainda, as sociedades anônimas, elas podem ser classificadas em abertas ou fechadas, conforme tenham ou não admitidos a negociação na bolsa ou no mercado de balcão os valores mobiliários referentes à sua emissão. Então, nesse sentido, conforme o Fábio Ulloa Coelho, no seu Manual de Direito Comercial, ele classifica as sociedades anônimas, distinguindo-as das demais sociedades pelas seguintes características essenciais. Capital social dividido em partes, em regra de igual valor nominal, denominadas ações. Os sócios possuem responsabilidade limitada apenas ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas, e não respondem perante terceiros pelas obrigações assumidas pela sociedade. Possuem livre cessibilidade das ações por parte dos sócios, não sendo afetada a estrutura da sociedade com a entrada ou retirada de qualquer sócio. Possibilidade da subscrição do capital social por meio de apelo ao público. E ainda, o uso de nome, de fantasia ou de uma denominação para nome comercial acrescidas dos termos SA. Agora, entrando de fato na classificação das ações, eu vou trazer de maneira breve, juntamente com o conceito e natureza de cada ação. No próximo tópico, a colega Bárbara vai tratar mais aprofundadamente de cada espécie, de cada classe, de cada forma, enfim, de tudo que engloba realmente a classificação de cada ação. Bem, em uma sociedade anônima, existem 3 critérios para a classificação das ações, sendo eles espécie, forma e classe. No que tange à espécie da ação, é levado em consideração a natureza dos direitos e das vantagens do acionista, manifestando-se em ações ordinárias, preferenciais e de fruição. As ações ordinárias, que também são chamadas de ações comuns, elas são entendidas como ações onde o proprietário das mesmas ele se torna um sócio que tem o poder de voto em assembleias gerais. A responsabilidade do sócio será limitada à quantidade de ações que o mesmo tiver. E ainda, essas ações elas conferem direitos normalmente concedidos ao acionista comum, incluindo o direito de voto, conforme o artigo 16 da Lei das Sociedades Anônimas, que é a Lei 6.404 de 1976. Ainda, as ações preferenciais elas vão outorgar vantagens especiais que irão constituir na prioridade de distribuição de dividendos, sejam eles fixos ou também sejam eles mínimos, dando ainda prioridade no reembolso do capital, com ou sem o prêmio de acumulação das vantagens. Ainda, conforme Ricardo Negrão, em sua obra Manual de Direito Empresarial, a lei admite que até 50% do valor do capital social seja dividido em ações preferenciais sem direito a voto, sendo que até 2001 era possível a emissão de 2/3 de ações preferenciais.
E já no que tange às ações de fruição, as mesmas resultam na amortização das ações ordinárias e das preferenciais, conforme o artigo 44, parágrafo 5º, que possui a seguinte redação: as ações integralmente amortizadas poderão ser substituídas por ações de fruição, com as restrições fixadas pelo Estatuto ou pela Assembleia Geral que deliberar a amortização. Em qualquer caso, ocorrendo liquidação da companhia, as ações amortizadas só concorrerão ao acervo líquido depois de asseguradas as ações não amortizadas, valor igual ao da amortização, corrigido monetariamente. Nesse sentido, o Ricardo Negrão, nessa mesma obra, ele faz uma distinção do que seria o resgate e a amortização. O primeiro se dá no pagamento do valor das ações, retirando-as de circulação. Já a amortização, de fato, vai ser a distribuição aos acionistas, a título de antecipação e sem redução do capital social, de quantias que lhes seriam devidas em caso de liquidação. Se integralmente amortizadas, podem ser substituídas por ações de fruição. Olá, meu nome é Bárbara e eu vou falar sobre o tópico 3.2 do nosso trabalho, que é quanto aos conceitos, as classes, espécies e formas das ações. Sobre as ações da sociedade anônimas, elas podem ser divididas em 3 critérios distintos, sendo eles espécie, classe e forma. O critério de espécie considera a extensão dos direitos e vantagens conferidos aos acionistas e contempla 3 categorias, que são elas ordinárias, preferenciais e de fruição. Já o critério de classe diz respeito à especificação dos direitos titularizados pelos acionistas, com o objetivo de atrair possíveis interesses dos investidores. E cada categoria se traduz em uma letra, classe A, B, C e etc. As espécies de ações estão positivadas nos artigos 15, 16 e 17 da Lei de Sociedade Anônima. A ação ordinária expressa no artigo 15, parágrafo 1º e artigo 16 são emitidas exclusivamente por sociedades fechadas, pois nas sociedades abertas não há diversidade de classes de ordinaristas. Assim, confere ao acionista os direitos de um sócio comum, ou seja, os direitos ordinários do sócio. O titular de uma ação dessa espécie não se sujeita à restrição e não possui nenhuma vantagem. O acionista detentor de mais da metade das ações dessa espécie é controlador da companhia e pode eleger os administradores, aprovar a maior parte das alterações estatutárias e decidir os assuntos de natureza geral do interesse da sociedade, etc. E ainda no que tange às classes ou vantagens conferidas, a referida ação possui a conversibilidade ou não em ações preferenciais, a exigência ou não de nacionalidade brasileira do acionista e o direito de voto em separado para preenchimento de determinados cargos de órgãos administrativos. A ação preferencial atribui ao acionista uma vantagem em comparação com as ações ordinárias, pelo Estatuto da Sociedade Anônima, emissora do valor imobiliário, e o seu fundamento está disposto no artigo 17 da lei número 6404 de 76. Agora falando sobre a ação de fruição, a mesma consiste na antecipação ao acionista do valor que ele receberia caso a sociedade anônima seja dissolvida e liquidada. São apenas títulos de créditos que podem ser negociáveis. Porém, como não representam parte do capital social, não poderiam ser considerados como ações. Ao adentrar na forma das ações, salienta-se o seu tipo de registro e sua base legal no artigo 20 da mesma lei. Estabelece que as ações devem ser normativas. A expressão normativa remete à ação que é transferida em sua titularidade por meio de registro escrito no próprio livro da Sociedade Anônima Emissora, conforme a redação 31, 34 e 35 da Lei de Sociedade Anônimas. Ainda na forma normativa, seu tipo de registro dá-se de maneira não escritural ou escritural, sendo no segundo caso as ações mantidas numa conta de depósito no nome do seu titular,
sendo a mesma sem emissão de certificados em instituição do sistema financeiro, autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários. E, em razão dessa exigência, a circulação das ações se dá pela transcrição no livro de registros. Segundo o doutrinador Ricardo Negrão, em sua obra Manual de Direito Empresarial, existiram ainda as formas endossáveis ao portador. Na primeira forma, permitia-se a circulação mediante endosso, onde era-se presumida a propriedade pela posse, tendo como base a regularidade da série de assinaturas lançadas no título. Ainda, segundo Negrão, o exercício dos direitos de ação exigia a averbação do nome do acionista no livro de registro de ações endossáveis e no certificado das ações. Na segunda forma, presumia-se como proprietário da ação aquele que o portava, ou seja, o seu portador, operando a transferência por mera tradição das ações. Essas formas existiram até a promulgação da Lei nº 8.021, de 12 de abril de 90, quando foram extintas no direito brasileiro. A partir dessa classificação, é utilizada pelas bolsas de valores uma determinada codificação para que sejam identificados os títulos negociados. Isto é, no mercado, são encontradas as siglas ES, escrituras, ON, sinalizando ordinárias nominativas, e PN, preferenciais nominativas, sendo as últimas siglas divididas por classe, A, B, C, D e etc., gerando códigos como PNA, PNB, dentre outros. Ou seja, as classes das ações em uma sociedade anônima são organizadas por letras e caracterizada pela isonomia de direitos e restrições dos titulares ocupantes em uma determinada classe. Oi, meu nome é Luísa e eu vou falar um pouquinho sobre o preço da emissão. O preço da emissão é apenas o preço da ação no momento da subscrição. Ela refere-se ao valor gasto pelo investidor subscritor para a emissão das ações de uma permuta de SA, sendo ela à vista ou parcelado. A maneira de se tornar um acionista é comprar ações recém-emitidas ou diretamente dos acionistas. Nesse caso, somente quando as ações forem adquiridas diretamente da empresa, ou seja, quando o preço da emissão for pago à empresa emissora. O preço da emissão será instituído de duas maneiras: no momento da constituição da sociedade, o qual o preço será definido pelos fundadores, e quando tiver um aumento de capital através do lançamento de novas ações. No que tange ao ágio, o mesmo define-se através da diferença entre o preço da emissão e o preço nominal. Portanto, se o preço da emissão exceder o preço nominal, a contribuição do capital total do sócio será maior do que o capital social, havendo assim a deliberação dos estatutos. Ações sem valor nominal podem ser destinadas à reserva de capital. Na constituição de sociedades, o preço da emissão é definido livremente pelo fundador. No entanto, o aumento de capital deve seguir os padrões determinados do preço da emissão, determinados pelo artigo 170, parágrafo 1º da Lei 6.404 de 76. A circulação das ações se dá através do mercado secundário, tendo em vista que o mercado primário se dá através da emissão e subscrição. Nesse sentido, em uma empresa, o princípio da livre circulação das ações é dominante, ou seja, os acionistas podem negociar suas ações sem o consentimento dos outros membros da empresa. Então, qualquer disposição legal que impeça as transações de ações são consideradas inválidas. Porém, o princípio da livre circulação das ações pode ser restringido por leis e regulamentos. Isso porque nas companhias abertas, a lei exige o pagamento de pelo menos 30% do preço da emissão das ações de emissão pública negociadas no mercado.